Meu nome é Cristina Mendes, graduada em pintura e especialista em História da Arte do século XX pela Belas Artes, aqui de Curitiba. Tenho mestrado e doutorado em Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, onde fui professora de 2002 a 2015 e hoje sou professora adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de Artes Visuais. Grafite e pichação, né? São coisas bem controversas e bem da moda, né? E é uma discussão importante para a gente pensar. Semana passada eu estava estudando um pouco, eu sempre estou estudando Leminski e vi um programa da TV de Vanguarda que ele fez, que é Pichação, o Limite, né? O grafite é o limite. Não tinha muito essa diferença lá nos anos 80, 70 do que era pichação e do que era grafite, mas era normalmente uma ideologia que era levada para os muros, né, para as paredes, nem período de ditadura. Então era uma coisa super proibida, super escondida, tinha pau no Leminski, quem matou Clara Crocodilo, quem matou Herzog, então eram questões com cunho basicamente político e escondidas, né? Depois tem muito a ver com Basquiat, aquele pintor norte-americano da década de 80, que promoveu o grafite na sociedade, levando o grafite para as galerias. Então, desde a década de 80, pelo menos nos Estados Unidos, o grafite passou a ser considerado uma arte elevada, né, junto com a pop art, coisas que mereceriam uma discussão mais profunda, que não são assim tão simples. Mas, de qualquer maneira, o que eu penso, isso é, né, uma situação histórica, como é que isso aconteceu, porque é uma coisa que eu gosto de estudar a história da arte. Agora, outra coisa é você pensar o grafite e a pichação hoje, né? Numa das últimas bienais, o Aguinaldo Faria levou o picho para dentro da Bienal e foi uma confusão gigantesca porque existiria uma distinção entre grafite ser arte e pichação ser bandidagem. E na contramão disso, o Aguinaldo Faria justamente colocou a seguinte questão, que o picho é produzido por um sujeito ou por uma coletividade anônima que busca, em termos de grupo, né, uma coisa meio tribal, né, de ter sua identidade afirmada, né? Então as pessoas se reconhecem por um determinado tipo de grafia, por um determinado tipo de escrita, de desenho, o que fez com que ele valorizasse essa manifestação cultural como efetivamente uma genuína manifestação cultural popular, né? E aí gerou uma série de confusões, etc. e tal. Por outro lado, quando aqui na minha casa eu acordei e tinha uma pichação na parede do quarto da minha mãe, eu morri de medo que o cara estava lá na parede, inclusive podia ter caído e morrido, né? Então esse grau de periculosidade, né, de pichar em prédio, pichar em lugar muito perigoso, eu como mãe sempre fico muito preocupada. Meu filho já passou dessa idade. Mas, de qualquer forma, todo menino que vai fazer uma pichação perigosa, eu penso que tem uma mãe e um pai preocupados com a sua segurança. Aí a gente já vai entrar num outro problema, que é o problema do mercado de arte, né? O capital, né? O capitalismo, ele tem essa característica de absorver tudo, né? Então, tudo acaba virando produto para o consumo. Então, por mais que a pichação possa ser considerada um vandalismo, e né, não deixa de ser, quando você vai pichar em monumentos públicos, é uma maldade, inclusive. Teve esses tempos, a Fundação Cultural, esses tempos já faz uns 10, 12 anos, pagou uma grana para limpar ali a Praça 29 de Março. E aí, 3 dias depois, tinha a pichação em cima de uma obra de arte, né? Então, aí... Mas é um sintoma de uma sociedade que não está satisfeita, né? A pichação, penso eu, mais do que estar adequada simplesmente a questões da produção de arte, ela está muito mais vinculada a questões socioeconômicas, né? É o grito de toda uma juventude que não está vendo muito futuro, que não está vendo muita chance de ter uma qualidade de vida mesmo digna no país. Veja, acontece uma coisa assim, pelo que a gente tem, né, de experiência, inclusive com ex-alunos ou com grafiteiros que são meus amigos e que eu gosto bastante, muitos grafiteiros começaram fazendo pichação, né? Então o cara que começa fazendo pichação acaba se interessando por arte, ele acaba indo estudar arte, né? E aí entra essa outra coisa de uma linguagem que era ingênua, uma linguagem que era expressiva, que era um grito de uma geração, ela passa a ser uma linguagem mais depurada, mais trabalhada, tentando dialogar aí sim com questões pertinentes à discussão sobre produção de arte contemporânea, na qual estão incluídos o grafite e a pichação. Veja, a gente tem alguns tipos distintos de formação, né? A gente tem uma educação formal, né, que é o ensino na escola, a universidade, e você tem a educação
da rua mesmo, né? Da televisão, do cinema, essa educação lato sensu que faz com que a pessoa possa aprender com seu colega, possa aprender na internet, né? Hoje os meios educacionais são muito mais complexos. Então não necessariamente precisa cursar um curso de arte ou de qualquer coisa, mas tem também o talento, né? Tem as pessoas que têm um talento nato e que essa expressividade acontece, mais ou menos como o Bispo do Rosário, outros tantos artistas que não tiveram uma formação específica, né, em artes visuais. A palavra vandalismo é terrível de forte, né? Os vândalos, os medievais, os tártaros, mas até eu tô estudando um pouco essa coisa de que o cinema, segundo Paulo Leminski, criou uma nova Idade Média. Né? Então, se a gente pensar nesse sentido de uma informação média, cara, é grana, né? Você tem que pintar a tua parede de novo, você tem que gastar dinheiro para consertar o que o pichador faz. Então, é meio desagradável. Né? Mas há que se ter um consenso. Né? Aqui na minha casa, o caso que aconteceu, o vizinho que conhecia os meninos da rua pediu para não grafitar mais aqui, e daí deu tudo certo. Acabei pintando, não sei se vocês viram quando chegaram, eu pintei o meu muro porque é um fato notório que quando você pinta o teu muro, os pichadores e os grafiteiros respeitam. Então isso é uma coisa super bacana. Eu acho mais vandalismo pintar tudo de cinza que nem fez o Dória, e eu acho absurdamente agressivo. Eu acho que é uma atitude absolutamente incompreensível, porque você dá tiro em alhos e bugalhos, né? Você tem que saber... Porque existe uma questão, não é porque o cara é grafiteiro, nem porque o cara é pichador, que ele vai fazer uma obra de arte bacana. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns problemas com... como é que a gente fala isso de uma maneira bonitinha? Você usar o teu trabalho como plataforma ideológica, religiosa, etc. e tal, porque aí você está fazendo propaganda e não está fazendo arte. Né? E é o que a gente vê muito, e o que me assusta mais que ver pichação, me assusta ver Jesus Salva. Isso me assusta. Descriminalização da pichação, de verdade, eu já achei que tivesse descriminalizada. Né? A gente não... E até por eu estar, assim, viva nos anos 70, 80, que o cara era pego com spray e o cara era preso. Né? Então, eu acho que hoje depois a gente já teve seguranças privados dando tiro em pichador. Né? Então, volta e meia acontece uma coisa dessa, mas eu fiz uma exposição com o Valério Simples, que é começou no picho, virou grafiteiro, se formou na Belas Artes, e o trabalho que a gente desenvolveu numa oficina em Foz do Iguaçu, junto com a Marisa Del Claro, foi justamente dar uma oficina de radiografia, que você corta, faz a base, passa com rolinho, passa com spray, né? Ensinar a moçada a fazer molde, que também é um trabalho que uma artista plástica chamada Mônica Nador utilizava para as pessoas aprenderem a deixar suas casas mais bonitas. Então, eu não sei se é muito criminalizado ainda. Eu acho que é mais discurso. Eu acho que né, eu não tenho ouvido falar de grafiteiro ser preso. Eu tenho ouvido falar de aqui em Curitiba mesmo, pintaram em cima do grafite dos Gêmeos, né, ali no Largo da Ordem. Quer dizer, cara, é um trabalho dos Gêmeos. Mas se olhar o filme do Basquiat, que é Traços de uma Vida, é muito legal também, porque quando ele ficou famoso, ele assinava Samo. Não sei se vocês conhecem o Basquiat. Ele assinava Samo, e aí, depois que ele ficou famoso, viu alguém roubando, os caras roubavam as portas de aço que eram assinadas por ele, e ele foi endossar, né, para dizer que ele era o Basquiat, que já tinha sido Samo, e levou uma camaçada de pau, porque ninguém acreditou que era ele. Os caras estavam a fim de roubar mesmo. Né? É claro que o picho pesado, quando você está chegando em São Paulo... Né? Mas não é tirar o picho que vai melhorar a situação da cidade. Isso é um grito das pessoas sufocadas, que não conseguem se expressar a não ser dessa maneira. Né? E eu não acho que seja reprimindo uma manifestação social que você vá resolver alguma coisa. Opressão, medo. Assim como acredito também que é uma forma de invasão, o cara entrar numa propriedade particular, né, e pichar. Assim como eu também não acredito mais que seja grafite quando você faz concurso de grafite, chama o cara. Não é mais grafite, é pintura mural. Né? Eu acho que há uma confusão nisso.
E pintura mural é uma coisa fantástica, muralismo mexicano, Diego Rivera, né? São trabalhos que influenciaram todo o expressionismo abstrato. Ah, esse é o mais difícil, né? Onde é que está a qualis de arte, né? Quem são as pessoas que definem que aquilo é arte? Mas tem uma pegada da arte que emociona, né? Tem uma situação que as pessoas... Pode até, claro que acontece, a pessoa que nunca estudou é um sujeito sensível, né? Mas eu, por ser professora, até eu acredito na educação pelo sensível, eu acho que quanto mais a gente se educa pelo sensível, mais condições a gente tem de perceber quando uma pintura, um objeto é uma obra de arte ou não. E o legal é até confundir, né? A gente brinca com os alunos que eles entram na faculdade tendo certeza que eles sabem o que é arte e se formam tendo certeza que não sabem o que é arte. É uma coisa meio só sei que nada sei, né? Quanto mais estudo, menos eu sei, mais dúvidas eu tenho. É isso que move. O que move é a incerteza e não a certeza. O importante é a gente não ter tanta certeza assim, porque a hora que a gente tem certeza, a gente engessa e deixa de pensar. Né? Aí que você vira ditador. Quando você tem certeza de que você está fazendo é certo e não houve outro. Eu penso que o que pode, saindo, né, um pouco do grafite, da pichação, mas também falando de tudo isso, o que pode nos redimir tanto dessa solidão que está todo mundo falando, dessa violência, dessa raiva, dessa angústia, é a confraternização, né? A união do grafiteiro, do pichador, da polícia, porque a gente está tudo junto, não tem porquê, né? E eu acho que a arte fala disso com muita clareza, né? Não tem o menor sentido a gente prender um cara que está com uma lata de spray, né? Isso é um desaforo, né? Isso é impensável se você descontextualizar e pensar, o cara está com uma lata de spray numa parede, manda o cara pintar, tudo bem, né? Mas passa de novo se a pessoa não gosta, mas sei lá, eu quando aconteceu essa coisa em São Paulo, eu só consegui lembrar da música da Marisa Monte, do Gentileza. Pagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro, tristeza e tinta preta. Pintaram tudo de cinza mesmo, né? E como é que o cara faz? É uma coisa que já tem música pronta. É meio preocupante, né? Porque, não sei, o cinza nunca foi a cor mais bonita, né, do planeta. Por outro lado, acho muito complicado bandeiras religiosas apocalípticas nos muros da cidade. Porque aí eu acho que, da mesma maneira que a violência do ser contra o grafite também é uma imposição de uma fé que não necessariamente é a fé de todos. E aí você não... Fé é uma coisa que você não impõe, né? Você pode até expressar, mas isso cresce de um jeito que eu sinto saudades da Clara Crocodilo, né? E de um pouco de... Né? O tal do equilíbrio, nem tão bandido, nem tão santinho. Né? Onde é que fica o equilíbrio? E aí a gente pode ter uma medida, mais ou menos, um panorama, né? Eu acho que a cidade é o lugar para a gente ver como é que estão acontecendo as manifestações, como é que o povo está sentindo. Acho que é mais ou menos por aí. Voltemos à Idade Média. O pichador é um anônimo, né? Que é uma coisa que o Banksy faz, né? Também se esconde, mas lança livro, ganha uma grana. O pichador pode vir a ser um artista. Mas enquanto o artista anônimo, ele não é um artista. Né? O sujeito da Idade Média, que faz a iluminura, que faz o retábulo, ele faz parte de uma coletividade, que essa é a pegada da pichação. Né? E por isso ela se relaciona com esses procedimentos. A ideia é ser anônimo. Né? Você tem uma tribo. E aí você não pode colocar isso com um conceito que vem lá do Renascimento, do pintor ou do escultor, que passa a poder conversar com os poetas porque ele adquire o status de alguém que pensa também. Então pode e não pode. Né? Meio Caetano Veloso, é ou não? Considerações finais referentes ao grafite e à pichação. Tem muita gente talentosa,
né? O uso da cor e do material, tecnicamente, pelo menos em Curitiba, tem se aprimorado muito. O que eu sinto falta realmente é dessa poética, né? Do que o cara quer dizer, né? Tem uns tags que são fantásticos, tem as coisas... eu sempre gosto da coisa mais ingênua, mais do coração, né? Menos elaborada, mas eu acho que tem que ter, né? Tem que ter grafite, tem que ter pichação, mas tem que ter cuidado também, né? Tem que preservar o patrimônio público, afinal de contas, cultura é cultura, senão a gente vai acabar fazendo que nem o Estado Islâmico, que destrói os sítios arqueológicos todos, né? Que é um absurdo. Então, é uma categoria, né? Mas não dá para generalizar, é que nem dizer que advogado é tudo bandido, ou político é tudo bandido, ironia. Mas, enfim, acho que tem que ter, porque, no mínimo, é uma retomada da pintura. Agora, se vai ter qualidade, se não vai ter qualidade, isso é uma outra questão para ser trabalhada no próximo capítulo do blog.